Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, consultor e auditor interno de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. E eu estou desenvolvendo esse canal, eu criei esse canal com o propósito de te ajudar, de facilitar o seu dia a dia nestas questões de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Hoje, eu quero continuar conversando com você sobre essas mudanças que estão acontecendo nas normas regulamentadoras. E não vai ser diferente no vídeo de hoje, como eu falei. Existe uma norma, e tem uma norma, que é muito importante para o dia a dia da empresa. Aliás, né, todas elas são importantes, né? Afinal de contas, elas têm a sua determinada relevância. E eu quero aproveitar porque essa norma, elas estão sendo alteradas por conta de um movimento muito grande que a gente teve lá atrás. Lembra do PGR? De quanto nós discutimos e de quanto nós conversamos sobre o programa de gerenciamento de risco e o impacto disso dentro da saúde e segurança do trabalho? Então, isso vai impactar e está impactando praticamente em todas as normas. Afinal de contas, quando se cria o programa de gerenciamento de risco ocupacional e quando se criou o gerenciamento de risco ocupacional, você impactou em tudo o que se fala de saúde e segurança do trabalho. Então, fica nesse vídeo que nós vamos fazer esse bate-papo com essa norma para você já se atualizar, já começar a formar um conceito sobre ela para aplicar no seu dia a dia de maneira simples e fácil. Como eu falei, né, é, oriundo da mudança da NR1 e da criação do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nós temos aí uma série de normas que estão sendo alteradas e modificadas por conta disso. Afinal de contas, nós tivemos uma mudança muito grande dentro desses temas que eu falei e que com certeza vai impactar em todas as NRs. E já está impactando, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Afinal de contas, um programa de gerenciamento de risco ocupacional bem executado passa por todas elas, passa por todas as NRs. E a NR que a gente vai tratar hoje é justamente a NR 33, que fala da segurança e da saúde nas atividades, no trabalho, em espaços confinados. Uma norma, como eu falei no começo deste vídeo, muito importante, porque às vezes a gente acha que não tem espaço confinado dentro da nossa empresa, e pelo simples fato de você ter uma caixa d'água e você precisar fazer a limpeza dela, já pode se tornar um espaço confinado. Então, vamos olhar para ela. Reforço com vocês, como eu falei já em outros vídeos, não dá para a gente tratar item por item dentro desse vídeo. Eu vou precisar fazer vários vídeos, porque senão fica um vídeo muito extenso, né, e muito cansativo. E o texto da norma também se torna cansativo a explicação e se torna cansativo para você que tá me ouvindo também. Então a gente trata de um ou dois itens mais importantes e depois a gente vai retomando, a gente vai fazendo um entendimento geral desta NR tão importante quanto as outras. Reforço também aqui que a, a estrutura das NRs estão mudando. E aqui não é diferente, ela tem um sumário, facilitar o nosso dia a dia, né? Então eu vou focar aqui com vocês, eu acho que dois itens muito importantes desta NR, não que os outros não sejam, né? Tem as suas responsabilidades, mas eu vou focar ali na capacitação e no gerenciamento de riscos ocupacionais. Vou dar uma passada por toda ela, sem parar muito, mas eu vou dar um enfoque especial no gerenciamento de riscos ocupacionais e na capacitação, já que estamos falando de gestão
já que falamos tanto de gestão, né? Os objetivos, temos anexo, sinalização, modelo de permissão de trabalho, capacitação, carga horária, periodicidade, conteúdo programático. Ela está bem rica, não que ela não fosse antes, mas ela está bem clara, está bem evidente para a gente, né? O que deve ser feito aí. O campo de aplicação, um pouco do texto que já era, suas responsabilidades, que compete ao responsável técnico, a gente pode falar disso melhor mais para frente, supervisor, vigia, textos que já existiam, que já tinha já no texto anterior, quais são os trabalhadores autorizados, o que eles devem fazer, gerenciamento de riscos ocupacionais. Vamos dar uma paradinha aqui. Processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais, além dos previstos na NR1, deve considerar os dispostos nos subitens seguintes. Então, tá lá na NR1, tem disposto lá, eu vou, além daqueles, vou olhar para a etapa de levantamento preliminar de perigos da atividade, deve considerar a existência ou construção de novos espaços confinados em trabalhos que possam ser realizados. Alteração da geometria ou meio de acesso dos espaços confinados existentes e utilização dos espaços confinados que implique alteração dos perigos anteriormente identificados. Muito bem, o que ele quer dizer com isso para a gente, né? Primeiro, nós temos no nosso programa de gerenciamento de risco e no gerenciamento de risco ocupacional o levantamento dos riscos. No espaço confinado não é diferente. A gente vai fazer o levantamento dos perigos atrelados e a gente deve se atentar a essas situações que ele trouxe para a gente. Primeiro, a existência ou a construção de novos espaços confinados e das atividades que vão ser neles realizadas. Então, tenho NR1, vou ter que me atentar a isso, vou ter que olhar para os espaços confinados e a ampliação ou a construção de novos espaços. Alteração da geometria. Se eu estou alterando o meu espaço confinado, eu vou ter que fazer uma nova análise preliminar de perigo e a utilização dos espaços confinados que implique na alteração daquilo que foi feito anteriormente. Tive uma modificação ali no ambiente, eu vou ter que fazer a minha análise preliminar de perigo. Reforçando o que traz a NR1, o que traz o conceito de gerenciamento e o que traz o conceito do programa de gerenciamento de risco. Nada é estático, nada é parado. Fiz o levantamento e acabou com... Tá tudo levantado, eu não preciso me preocupar mais. A NR33 vem reforçar que você deve constantemente olhar para os seus espaços confinados, olhar para a ampliação, olhar para a mudança que acontece dentro do espaço confinado através dessa análise preliminar de perigo, para que você possa eliminar o perigo, eliminar o risco ou, se você não conseguir eliminar, minimizar esse risco também. Então, veja, ele já dá um destaque para esta situação. Seguindo em frente, dentro do gerenciamento de riscos, lá no item 33 4.1.2, quando o trabalho no espaço confinado não puder ser evitado, então, reforçando mais uma vez, se sempre que possível você eliminar o perigo, se você vai eliminar o perigo, você vai eliminar o espaço confinado, né? Então, a atividade lá dentro não precisará ser exercida. A identificação dos perigos e a avaliação dos riscos ocupacionais devem considerar perigos existentes nas adjacências do espaço confinado que possam interferir nas condições de segurança, possibilidade de formação de atmosfera perigosa, controles de energias perigosas nos espaços confinados e as demais medidas de prevenção descritas nesta NR. Então, o que você vai fazer aqui? Se eu não puder se eu não puder deixar de executar uma atividade em espaço confinado, eu vou realizar e vou me atentar a estes itens que a NR traz para a gente. Nada muito diferente do que já existia, mas
mais evidente, mais claro, mais, mais na nossa cara, vai, vamos dizer assim, dizendo o que que eu tenho que fazer, para que que eu vou olhar. Tenho atmosfera perigosa, ou seja, tenho atmosfera potencialmente explosiva, tenho perigos nas adjacências, o que tem ao redor do espaço confinado? Pensando aí numa caixa d'água subterrânea, ou em algum silo de grãos, ou qualquer outro tipo de silo, o que que tem na adjacência? Tem um descampado, por exemplo, né? E dentro desse descampado eu tenho possibilidade de formação de raios que vai interferir na minha atividade, condições atmosféricas, como é que está tudo isso daí? Então eu preciso olhar para estas situações, além do que a gente vai ver um pouquinho aí na parte de medidas de controle. Outra coisa que ele traz aqui para a gente, que a organização, que possuir espaços confinados deve elaborar e manter um cadastro desses espaços confinados. Só reforçando aquilo que nós tínhamos já no item anterior, né? Então, a organização deve identificar volume, número de aberturas, formas de acesso, condição, croquis do espaço confinado e a utilização de produtos e indicação de possíveis perigos existentes. No item 343, 3343, deve ser realizado quando o trabalho em espaço confinado for realizado por prestador de serviço, o contratante e a contratada, além do previsto no 158, deve atender, e aí ele vai trazer aí, fornecer a contratada cadastro dos espaços, fornecer a contratada os termos do subitem do item 1583, a contratada deve fornecer o inventário de riscos, entre outras situações. E para fechar, não é obrigatoriedade da organização contratante do cumprimento desta NR, não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar medidas de controle. Ou seja, eu preciso, dentro desta relação de contratante e contratada, ter o mesmo cuidado que se eu tivesse a minha mão de obra. A verdade é essa. Ele coloca uma série de situações ali, mas o que ele está reforçando é que se você vai fazer a sua atividade em espaço confinado por uma empresa terceirizada, você deve tratar igual a como se fosse os seus funcionários, com aquelas informações, com aquilo que a gente deve fornecer. E quais medidas de controle que eu devo adotar com relação ao espaço confinado? E aqui ele vai colocar alguns itens, eu vou ser breve aqui. Medidas para eliminar ou controlar riscos de incêndio ou explosão. Trabalhos a quente, solda, esmerilhamento, aquecimento, corte, entre outros aí. A organização Espaços Confinados deve elaborar procedimentos para preparação e emissão e cancelamento e encerramento de permissão de trabalho, requisitos para o trabalho seguro em espaços confinados e critérios para a movimentação dos trabalhadores autorizados quando aplicável. Os procedimentos para o espaço confinado devem ser revistos sempre, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e a organização deve elaborar e implementar procedimentos com requisitos e critérios para seleção e uso de respiradores, famoso programa de proteção respiratória. Toda e qualquer entrada em espaço confinado deve ser precedida de uma PET, de uma permissão de entrada e trabalho em espaço confinado. E aqui ela vai dizer aí o que deve constar dentro dessa permissão de trabalho. Pode ser emitida em meio físico ou digital, a gente já viu isso, ela está reforçando. De novo, falamos aí ela deve ser emitida em duas vias, uma fica com o vigia e a outra fica com o trabalhador, e a PET emitida em meio digital deve atender os seguintes requisitos: estar acessível de maneira permanente ao vigia e ao executante da atividade, ser adotado o procedimento de certificação da assinatura digital, né? Afinal de contas,
temos que ter aí um responsável por isso, pelo trabalho em espaço confinado. Os dispositivos eletrônicos para utilização de emissão de PET devem possuir grau de proteção. Afinal de contas, se a gente tem uma área potencialmente explosiva, vamos avaliar essa área e ele deve ter as suas devidas proteções. E a PET deve ser encerrada quando as atividades forem completas, ocorrer uma condição não prevista, ocorrer a saída de todos os trabalhadores e houver a solicitação de substituição de vigia por outro não relacionado na PET. Enfim, estamos aí falando de todas as exigências dentro da permissão de entrada de trabalho, não muito diferente, mas mais evidente do que tinha antes, né? Então, a importância de você adotar as medidas de controle e a relevância da permissão de entrada em trabalho de espaço confinado. Isso aqui é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, comentar um pouquinho dessa norma, desses itens que que já existiam, mas que estão nesse novo texto, para que a gente possa aí identificar e melhorar cada dia mais o ambiente onde nós vamos realizar as nossas atividades. Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar seu comentário. Se é a primeira vez que você está passando pelo meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e aproveitar esse conteúdo que é disponibilizado todas as semanas para vocês, para facilitar o seu dia a dia, para facilitar a aplicação de procedimentos, de instruções de trabalho, enfim, gerar resultados para a organização, tornar o ambiente mais seguro e mais saudável. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.